noite a você que está nos acompanhando. Começa agora o Repórter Canção Nova e hoje tem muita coisa interessante, especialmente para quem gosta de história de vida, cultura e fé. Vamos falar sobre a vida consagrada na igreja, mostrar um pouco da devoção a Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Você vai ver também um conteúdo inédito de fé e tradição na religiosidade popular. E reportagens especiais sobre outro candidato a santo do nosso Brasil, o padre Donizete. Nessa primeira reportagem, você vai ver que a santidade é possível sim, mas exige de cada pessoa uma luta diária. Um dos caminhos para o céu é a vocação à vida religiosa e consagrada, que é vivida desde os inícios da igreja. O consagrado é alguém que abdicou das próprias vontades para entregar-se totalmente a Deus. Da Virgem bendita. O Catecismo Católico afirma: a vida religiosa faz parte do mistério da igreja. É dom recebido de Deus e oferecido como estado de vida. A igreja, podemos dizer que é um belo mosaico, né, de vários carismas, vários dons, né, também com as suas pastorais, com seus movimentos. E a vida consagrada faz parte desse todo da igreja que dá a sua contribuição com relação a esses votos evangélicos. A vocação de Madre Teresinha nasceu na infância. Ela até pensou em se casar, ter filhos, mas no coração ardia o chamado a ser religiosa. De uma visita, já são 53 anos de vida na clausura do Mosteiro Imaculada Conceição. Eu fui embora, mas meu coração ficou aqui, né? Eu senti uma paz tão grande aqui, uma presença tão forte de Deus aqui, que eu falei, mas deve ser bom ficar lá. Com 31 anos de vida consagrada, a irmã Nazaré cuida dos trabalhos externos à clausura do mosteiro. É feliz na vocação, mas a escolha pela vida consagrada não foi fácil. É incerteza assim, de saber se é isso que quer ou não, né? E eu mesmo sentia isso no meu coração, sabe? Quando eu vim, para o que será que vai acontecer depois, né? Porque Jesus chama, mas ele não fala o que vai acontecer, né? Então, foi os primeiros passos. É difícil deixar a família, deixar tudo. E às vezes, as oportunidades que a gente tem, a gente deixar renunciar para poder abraçar a vida consagrada. De acordo com a doutrina cristã, a partir do batismo, toda pessoa é chamada a viver a santidade. A vida consagrada é o modo de viver de quem deixa tudo para seguir a Jesus Cristo no serviço à igreja através da evangelização, intercessão e promoção da dignidade humana. É realmente separar-se do mundo e com o tempo foi se verificando esses 3 votos, né, que o consagrado faz, né, a vida de pobreza, de castidade, de obediência, por amor ao reino de Deus. A vida consagrada começa em casa. Ao cultivar a vida em oração e de participação comunitária na igreja, a família contribui o despertar de diversas vocações. Porque foi dentro da família que ele já aprendeu a viver a fraternidade, que ele já aprendeu a viver obediência e dentro dos ensinamentos da família viver também a castidade, se guardar. Então a família dá com certeza esse contributo importante para que a pessoa dê esse passo futuramente a uma vida de consagração. Da vida fraterna em congregações religiosas e novas comunidades, a santidade, sinal de esperança na salvação de toda pessoa, é fecundada e cresce na igreja. E essa busca de santidade na vida consagrada fez de Antônio de Santana Galvão o primeiro santo brasileiro. Em Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo, o santuário dedicado a Frei Galvão, como é mais conhecido, recebe milhares de pessoas como uma expressão de fé, devoção e agradecimento. O que são passos mais lentos quando se quer chegar? Eu fiquei 1 ano, né, na cadeira de rodas. Eu tive que reaprender tudo de novo. O caminho até o altar era um agradecimento. Em 2007, foi a primeira novena que a gente fez. Depois disso, a gente já fez outras
solicitando outras graças e já recebemos todas. Sem conter as lágrimas, uma mãe diante do seu milagre. Fez 3 anos que eu fiquei em coma, 40 dias. E eu sou um milagre, e eu não podia engravidar. Aí no dia 15 de novembro, que fez 2 anos que eu voltei do coma, eu descobri que estava grávida. E eu prometi que se Frei Galvão me abençoasse, me ajudasse a ter uma gravidez saudável, eu vinha na igreja dele agradecer. Entre gestos, palavras e orações silenciosas, o santuário de Frei Galvão ficou lotado durante todo o dia. Forma de gratidão por uma graça alcançada, tenho uma promessa de 10 anos e com a graça de Deus esse é o 2º ano que eu consigo estar aqui no dia de Frei Galvão para agradecer uma graça alcançada. A falta de espaço para tanta demonstração de fé tem uma justificativa. É que Frei Galvão já tinha fama antes mesmo de ser canonizado 12 anos atrás. Já era santo no coração do povo que não cansa de recorrer à sua intercessão. Na Sala das Promessas, entre as inúmeras fotografias, uma é do filho da Dirce, que sofreu um grave acidente de moto. Hoje, graças a Deus, ele está bem, recuperado, já está trabalhando. Eu fiz um evento de Galvão para ele, recebeu a graça, graças a Deus, hoje está bem. Na missa solene, presidida pelo arcebispo emérito de Aparecida, todos os estados brasileiros foram homenageados. Nós vos louvamos. São Frei Galvão é conhecido por ajudar as pessoas por meio das pílulas de papel que trazem uma oração de Nossa Senhora. Frei Galvão é modelo de todo padre, de todo leigo, porque todos nós somos chamados a levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, em todos os lugares. Eu sou muito devota a Frei Galvão e eu vou consagrar ela a Frei Galvão. Se possível, venham agradecer, porque é um lugar muito especial. Com fé ele ajuda, com a intercessão de Maria, né? Porque a mãe passa na frente, ele ajuda sim, muitos. E em São Paulo, no Mosteiro da Luz, onde Frei Galvão trabalhou, viveu e morreu, não é diferente. O lugar também recebe milhares de fiéis em busca da intercessão do santo. No centro de São Paulo, a construção dos anos 1700 se tornou ponto de peregrinação. Foi neste mosteiro que São Frei Galvão dedicou parte de sua vida missionária. Daqui, influenciou a cidade e os paulistanos nos diversos segmentos sociais. Ele se dedicou inteiramente a promover a concórdia e a paz na cidade. Então ele tinha grande influência na cultura, no setor político. Isso daí muito não é ressaltado, entre as famílias. A igrejinha do mosteiro é dedicada a Nossa Senhora da Luz e é aqui, em frente ao altar, que está sepultado o corpo de Santo Antônio de Santana Galvão. Os testemunhos das graças alcançadas pelos fiéis, ano a ano, fazem aumentar o número de visitantes. Muito dos milagres atribuídos a Frei Galvão tem relação com o dom da vida. Aliás, o milagre que possibilitou a canonização do Frei foi de uma mulher que conseguiu sustentar a gravidez mesmo sendo desenganada pelos médicos. Para a Igreja, esta relação não é uma coincidência, é um sinal do valor da vida desde a gestação até o seu fim natural. A Ana Carolina é uma dessas pessoas que se sentem agraciadas. E agora com o meu segundo filho, que nasceu no dia de Frei Galvão, também eu tive uma gestação difícil, fiquei de repouso e também pedi todos os meses e venho todos os dias de Frei Galvão agradecer pela saúde dos meus filhos. Quem vem ao mosteiro em busca de graças não sai daqui sem levar as famosas pílulas de oração. São confeccionadas pelas monjas de clausura e distribuídas gratuitamente na roda de Frei Galvão. Eu peguei para levar para minha mãe que está doente. Fazer bem para ela. Vai fazer. Ela está em casa esperando. Todo ano eu venho, todo ano, dia 25 eu estou aqui, venho buscar as pílulas, levo para as pessoas que eu sei que tem fé e que acredita. E eu mesma já recebi muitos milagres Frei Galvão. Santo Antônio e Santana Galvão, ele reúne muitos devotos. E o sinal dessa devoção são as pílulas, que estão lá atrás. Ele enrolava o papelzinho com o dogma da Imaculada Conceição e mandava então tomar e rezar.
Frei Galvão, ele reúne os devotos porque a sua oração também é muito forte lá no céu. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco mostramos a beleza da religiosidade popular no norte de Minas. E ainda nesta edição, a vida de Padre Donizete, que neste mês de novembro será beatificado pelo Papa Francisco. A busca pela santidade é vivida de diversas formas, da vida consagrada com dedicação exclusiva a Deus, às obras sociais que traduzem a fé em atitudes concretas e também ao dia a dia de quem na simplicidade une a fé e a tradição de celebrações que abraçam a devoção popular. A partir de agora, você vai acompanhar a visita pastoral de Dom José Moreira da Silva, bispo de Januária, no norte de Minas. A comunidade de São Romão, gente simples que expressa a fé em Deus na tradição de celebrações que ultrapassam séculos. Essa estrada aqui, São Francisco a São Romão, a margem aqui do Rio São Francisco. Mas estamos aqui no norte de Minas, no semiárido, limitando com a Bahia. E o povo anda de cavalo, anda de jumento, de carro de boi. Então eu, como bispo, caminho nas comunidades rurais. A nossa igreja, a Igreja Católica, é um corpo. O corpo tem uma cabeça que é Jesus Cristo. Ele é a cabeça invisível. Mas no mundo tem o Papa, a cabeça da igreja. Na diocese tem um bispo, na paróquia tem os padres e as comunidades. É um corpo. Mostrar quem é Jesus, mostrar a nossa fé, mostrar que somos família, somos igreja. Somos igreja. Por isso, assim, eu desafio de todos nós, como família, como pessoa. Este corpo acolhe a todos. É um corpo que acolhe, não separa nenhum membro. Qual é o membro? E todo o ideal é Jesus Cristo. Ele é a cabeça. Ele acolheu a todos. O pequeno, a mulher prostituta, quem estava doente, o que gritava. Então essa igreja que escuta a voz do povo. Esta é a igreja de Jesus Cristo. E nós temos muitas riquezas culturais que vieram do Recife, da Bahia, pelo Rio São Francisco. Então toda uma resistência de fé e o modelo é Jesus Cristo, que acolheu a todos, sem distinção de raça, de cor. Jesus Cristo acolheu a todos. Então essa igreja é uma igreja que tem que ser uma igreja acolhedora. Por onde eu ando, sinto sua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Nós estamos na cidade de São Romão, diocese de Januária, a cidade conhecida como a capital da amizade. Diante da Ilha dos Caiapós, na beira do Rio São Francisco, essa cidade é única aqui na diocese, que tem as expressões culturais ligadas à religiosidade, e os grupos culturais, eles estão sempre nas festas religiosas. São 3 festas que acontecem aqui. A festa do Divino Espírito Santo, que é o patrono dessa igreja particular aqui de São Romão, dessa paróquia. De Nossa Senhora da Abadia. E tem também Nossa Senhora do Rosário. Todas essas tradições, elas acontecem aqui por causa dessas festas. Eu sou o Padre Gilmar, trabalho aqui na cidade de São Romão, às margens do Rio São Francisco, no norte de Minas, a diocese de Januária, o nosso bispo Dom José, o Padre João, o vigário paroquial. Nós estamos aqui no meio do rio, nesse momento, para ir buscar os caboclos que estão lá na Pedra Grande.
E lembrando os índios caiapós, não é isso? Todo o traje aí dos índios caiapós. Na festa do Divino tem os caboclos congados que estão ligados e a banda 7 de setembro. Banda Corporação Musical 7 de setembro, que acompanha todas as festas. Hoje também faremos esse mesmo trajeto. Chegou Jesus Cristo para defender, chegou Jesus Cristo para defender. Outra senhora aquela, que vem naquelas alturas, que vem naquelas alturas. É a Virgem dos Mares, é a Virgem dos Mares, é a Salvadoreira. Chegou o caboclo, chegou o guerreiro. Chegou Jesus Cristo para defender, chegou Jesus Cristo para defender. Noé, Noé, a boca tem, Noé, Noé, a boca. Noé, o pai de Ricardo mandou me chamar. O rei mandou me chamar. O pai de Ricardo mandou me xingar. O rei mandou me chamar. Esse é o congado, o Congo de Nossa Senhora do Rosário. Esse grupo aqui de homens, de vermelho e preto, é da Irmandade do Santíssimo, que é composta só de homens. Os cavaleiros são os cavaleiros de Nossa Senhora do Rosário. Sempre está ligado à festa de Nossa Senhora. A cavalhada acontece sempre no último final de semana de setembro, e acontece a cavalhada de Nossa Senhora do Rosário. Esses mascarados são chamados Zé Bode, que faz parte da cavalhada, é como se fosse o mal tentando vencer o bem. A cavalhada, os mouros contra os cristãos, mas aqui em São Romão tem uma característica diferente, que enquanto era a luta, porque a cor, no geral, das cavalhadas é o azul, e aqui em São Romão é o verde. Já aqui já não é a batalha, mas a paz. Por isso eles trazem uma tocha, que a noite sempre é acesa. Quem quer vir de cima, que trouxe de novidade, novidade na cidade do maior imperador, novidade na cidade do maior imperador. Agora é o momento da coroação da rainha de Nossa Senhora do Rosário. São os cavaleiros de Nossa Senhora do Rosário. A noção sempre apresentado à noite, onde essas tochas que estão na mão deles, essas tochas, elas, à noite, elas são acesas. Agora vamos para o segundo quadro, que é da festa do Divino Espírito Santo, que é o padroeiro aqui da paróquia, onde se coroa o imperador. Quando Dom Pedro ia ser coroado rei no Brasil, José Bonifácio falou: o rei aqui é só uma figura ilustrativa, não tem autoridade nenhuma, e pediu que se coroasse o imperador Dom Pedro I, e não rei, sendo que jovens são coroados imperadores e rei e rainha de Nossa Senhora do Rosário. Banhada pelo Rio São Francisco, São Romão, no norte de Minas Gerais, vivencia as festividades populares do Santo Padroeiro, que sempre atrai um grande número de pessoas. Momento forte das celebrações são as coroações que acontecem na festa do Divino Espírito Santo, que com a folia de reis e as congadas de São Gonçalo trazem um simbolismo marcante para a religiosidade mineira, que acima de tudo também busca a santidade de cada participante.
cada festividade acontece as folias. E essa que está apresentando agora é a folia de Bom Jesus. Viva Bom Jesus! Viva Bom Jesus! Viva! Olha essa princesa. Essa apresentação da dança de São Gonçalo, composta de várias rodas durante a dança, porque qual era o objetivo? Ele fez, numa tentativa, era tirar aquelas prostitutas que viviam nos cabarés. Elas já saíam da igreja, ele começava a dança com elas e passava várias rodas para que elas pudessem cansar e não tivesse o tempo de se prostituir. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por esse momento. A Canção Nova queria vir aqui mostrar a riqueza do norte de Minas, Minas Gerais. O velho Chico, São Francisco, mostrar para o Brasil inteiro o norte de Minas, a alegria, a riqueza cultural, religiosa, os quilombolas, os negros que vieram da África, os portugueses, continua firme a sua fé. Povo que tem resistência, não se entrega à sua fé. E eu, como bispo, apoio, vivo junto com vocês. Vamos acreditar nesse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fundou essa igreja é um corpo. Cada um de nós faz parte desse corpo, o corpo que é a igreja. Então é a vida da gente. Estou com 10 anos trabalhando nesse norte de Minas, caminhando nessas estradas mineiras aqui do norte de Minas. Muitas vezes abandonada, muitas vezes aí esquecida, mas Deus não esqueceu não. É um povo alegre, um povo muito feliz. Por onde eu ando, sinto tua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como é rico em religiosidade e cultura o povo brasileiro, não é mesmo? Depois dessas festividades tradicionais, daqui a pouco você conhecerá a história de santidade do padre Donizete, que será reconhecido beato da igreja nos próximos dias. Eu volto logo. Em 8 de abril deste ano, o Papa Francisco anunciou a beatificação de Padre Donizete. O repórter Canção Nova leva você agora a conhecer um pouco mais da história desse sacerdote que, em meados dos anos 50, despertou a atenção de centenas de milhares de fiéis no interior de São Paulo. Dizem que primavera é tempo de renovação, mas na pequena Tambaú, o inverno de 1926 antecipou pelo menos uma novidade. Em junho, chegou na cidade um padre, de nome Donizete. Tinha lá seus 46 anos, 20 de sacerdócio. Contam as más línguas que nas paróquias por onde passou, só arrumou problemas com esse negócio de defender a causa dos trabalhadores. Ele era o advogado do trabalhador.
né? Porque o trabalhador tinha uma carga horária de 12, 14, 16 horas por dia, não recebia hora extra, não recebia adicional noturno, não tinha férias, 13º, e o padre intercedia pelo trabalhador. Por causa desses conflitos trabalhistas, Padre Donizete foi transferido para Tambaú em 1926, por um período provisório de apenas 6 meses. Mal podia imaginar o padre que um tempo de milagres estava por vir. Vasos de fé estavam prontos para transbordar. Mal havia passado um ano e surgiu o primeiro sinal de graça. Como o padre percebeu que nenhuma igreja da cidade tinha sequer uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, resolveu encomendar uma. Marcou uma procissão da estação de trem até a igreja matriz de São José. Mas bem no dia da chegada da imagem, caiu uma chuva muito grande na cidade. E ele dizia para as pessoas, vamos buscar Nossa Senhora que a chuva vai cessar. Na rua que a imagem passou, não chovia. Nas outras ruas todas chovia. 2 anos depois, a igreja matriz foi destruída pelas chamas. Mas algo surpreendente aconteceu. Queimaram 22 imagens. Só não queimou a de Nossa Senhora que estava com um manto de seda. As marcas superficiais da queda permaneceram na imagem, como cicatrizes. Ele tinha uma imagem de Nossa Senhora que permanecia com ele, que ele foi entregue para ele no dia da sua ordenação, e essa imagem ele acompanhava ele. Fazia parte assim, até da mobília do seu próprio quarto. A secretária dele, que trabalhava na casa paroquial, dizia que quando ele tinha algum problema, ela o via nos corredores, como se 2 pessoas estivessem conversando. Então, a cidade começou a perceber que havia algo de diferente com aquele padre. Aqui em frente tem uma escola. E as crianças passavam aqui na casa dele, ele morava aqui na esquina, na casa paroquial, e as crianças estavam com dor de dente, dor de cabeça. Ele dava bênção, punha a mão na cabeça das crianças e falava, vai para a escola. E a criança sarava, sabe? Ele até no começo ele não gostava, que comentava que ele tinha essa força espiritual, essa força de Deus. A dona Sônia e a dona Laila foram batizadas, fizeram a primeira comunhão com o padre Donizete. Ele sempre foi muito presente na infância delas. De manhã, muitas vezes, depois da missa, a gente ia na casa dele, tomava café com ele. É uma pessoa legal, muito ungida, muito iluminada. Da década de 30 até 1954, a vida até que seguiu tranquila na pequena Tambaú. Ainda segue, mas naquela época, só quem sabia das graças eram os moradores. E a gente sabia que através da bênção dele, acontecia um milagre. Por exemplo, a minha irmã, ela é da minha idade, 1 ano mais nova, ela era sonâmbula. Um dia minha mãe falou assim, olha, vai na casa do padre Donizete e fala para ele dar benção para tua irmã, porque ela levanta muito à noite e teu pai precisa ir atrás dela. Aí eu fui, aí ele falou assim, senta aqui no meu colo, falou para ela, era uma menina, né? Senta no meu colo e pensa em Deus. Aí ele colocou a mão sobre a cabeça dela, benzeu, nunca mais ela levantou à noite. A dona Sônia viu de perto a cura da mãe. Sabe uma planta que sai leite, que chama dedo de moça? Minha mãe estava podando aquilo lá, o leite foi no olho. Na hora, parece que cozinhou o olho da minha mãe, ficou branco e ela não estava enxergando. Aí nós viemos por aqui, que eu moro aqui, nós viemos aqui, ele estava na porta. Ele assoprou os olhos da minha mãe e passou a mão. Falou assim, agora você vai ali na farmácia do seu Adalto e que ele vai te dar uma água boricada só para tirar o calor, mas está tudo bem. Foi assim instantâneo. Na hora minha mãe ficou bem, já nem queria ir na farmácia mais, mas nós fomos. A igreja de Santo Antônio agora passa por reforma. A estrutura foi afetada por um problema no solo. Em 1954, a rotina tranquila de Tambaú também estava prestes a sofrer uma ruptura. A mudança foi da água para o vinho. Um viajante passou por aqui e foi na casa do padre e pediu uma bênção. E ele foi curado. Depois, ele espalhou essa notícia para todo mundo, para a região onde ele morava, e começou então a vir
as peregrinações. Um ano de curas espetaculares se prenunciava. Multidões de peregrinos de todos os lugares do país convergiam a um único ponto, a janela da casa de Padre Donizete. Uma força misteriosa rompia as correntes da compreensão humana. Naquela época veio uma senhora que ela tinha um problema mental. E ela gritava e precisava de 3, 4 homens para segurá-la. E aí puseram ela ali para tomar a bênção do padre. A hora que ele deu a bênção, as correntes partiram. E ela ficou boa, conversou com o padre, conversou com os irmãos, conversou com o pai, foi embora curada. Mas não é só por causa da boa memória que Dona Laila e Dona Sônia têm tantas histórias de Padre Donizete. Elas fazem parte da equipe de zeladoras responsáveis por guardar as histórias de milagres dos outros, e são muitas. No arquivo do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, elas estão documentadas em papel, fitas de vídeo, de áudio, fotos antigas. Os romeiros relatam as graças que depois são lidas por nós e selecionadas e arquivadas. Nesse meio, encontramos muitos milagres e graças. Invernos e primaveras passam, mas as memórias de Padre Donizete em Tambaú se mantêm firmes como pedra. A certeza da santidade reside na alegria de quem guardou no coração histórias tão vivas como se tivessem acontecido ontem. E eu me sinto assim muito feliz de conhecer um santo, ter beijado a mão de um santo, ter conhecido um santo. A santidade é expressa na oração e também em obras. Padre Donizete deixou importantes obras sociais. Quem viu de perto os milagres que transformaram a vida da cidade e o início das obras testemunham a santidade do sacerdote. Se não fosse filmado, poucos acreditariam. Muitos desses rostinhos marcados pelo tempo ainda eram crianças quando o Padre Donizete criou o primeiro asilo de Tambaú, em 1933. Hoje, eles moram nele. Recebem todo o cuidado merecido. Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e a equipe de lavanderia, limpeza, secretaria. E tudo trabalha junto, é uma família só. Mas se fosse só para contar, ninguém também acreditaria. O asilo foi criado para atender a necessidade de um jovem. Está escrito na ata de fundação, um jovem honesto, trabalhador, que sofria de tuberculose. Na época, a obra começou pequena, agora tem capacidade para atender até 48 idosos. São 86 anos de muita luta e dedicação. Nós estamos herdando o que foi feito no passado e vamos tocar para frente para passar para outro, para continuar essa obra que o Padre Donizete criou. Padre Donizete também criou uma creche, em 1935, para atender às necessidades das mães, e a Casa da Criança, que cuida de crianças entre 7 e 16 anos com diversas atividades escolares complementares. Neuza é vice-presidente da instituição, trabalha como voluntária. Uma forma de retribuir a Padre Donizete. Desde o batizado já foi ele que me batizou, depois a primeira comunhão, depois acompanhou a gente, depois eu fui filha de Maria também, né? Padre Donizete também criou o Círculo Operário. O pai de Francisco, jornalista Fiquinho, como é chamado na cidade, trabalhou como secretário na instituição que intermediava soluções para conflitos trabalhistas. Padre Donizete foi muito atuante. Tudo aquilo que ele defendeu em Vargem Grande do Sul e aqui em Tambaú fez parte da CLT a partir de 1943. Então, nós falamos que o Padre Donizete foi um dos precursores das leis trabalhistas no Brasil. Francisco Donizete. O sobrenome foi desejo do pai, em homenagem ao padre, assim como muitos Brasil afora. Lá para o Vaticano, para as causas de beatificação e canonização, impressiona muito quando os nomes são assumidos pelos fiéis. E são 2.800.000 no Brasil, que recorrem praticamente os pais que dão o nome ao Padre Donizete. O Joaquim também é Donizete. Meus pais já tinham tido 4 filhas e tinham o desejo de ter um filho homem, né?
E minha mãe veio aqui em Tambaú e fez essa promessa, se aquela gravidez fosse de um homem, ela ia colocar o nome Donizete no menino. E se concretizou, né? A multidão em frente à casa de Padre Donizete, de 54 até 55, era a expressão da grandiosidade da fé de dezenas de milhares de peregrinos em busca de uma bênção que culminava em... Milagre, era milagre. A gente via que ele era um santo. Dona Maria se lembra bem daqueles dias intensos. Os cegos enxergavam. Estou chegando, estou chegando. Estou ouvindo, estou ouvindo. Os mudos falavam, estão falando, aquela multidão. E o Padre Donizete falava, palmas, vamos bater palmas. E era muita alegria, porque eles pulavam, eles gritavam. A emoção era muita. Era assim, Deus na terra. De peregrinos não parava de crescer. Sobre a multidão, muletas, milagres sendo filmados a todo instante. Como explicar tanta chuva de graça e fé na intercessão do padre? Houve também aquela questão da bilocação dele com Vargem Grande, Tambaú, Vargem, e que foram testemunhadas, né, essas duas posições de Vargem e aqui por muita gente. Isso daí foi na mídia, e nós temos o grande jornalista, né, que também pela rádio fazia as bênçãos do Padre Donizete, daí por diante divulgou muito mais, expandiu a fama de santidade dele. Mas o fluxo intenso de peregrinos gerava grandes problemas na cidade. Aqui, por exemplo, não tinha água para atender, alimento muito menos. Então, eles faziam de tudo para ter alguma coisa, mas as pessoas não tinham como se sustentar. E mesmo banheiros, imagine, não tinha como acolher nas casas. Foi preciso pedir ao padre que cessasse as bênçãos. A última foi em maio de 1955. Depois, aos poucos, a enorme multidão se diluiu. A casa do Padre Donizete permanece aberta. Dentro dela, os agradecimentos simbólicos preenchem os cômodos. Sabe-se lá quantos vícios caíram por terra, pernas voltaram a caminhar e cegos retomaram a visão de 1955 em diante. Os sinais da intercessão do padre permanecem, abastecendo ano a ano a fé dos devotos. Padre Donizete morou aqui durante 35 anos. A casa foi transformada em museu imediatamente após a morte dele. Aqui estão guardados também objetos de uso pessoal, como, por exemplo, essas vestes sacerdotais. Mas neste outro cômodo está a cama hospitalar onde ele ficou durante um ano convalescente. Padre Donizete morreu aos 79 anos de idade por insuficiência cardíaca. Mas tem um detalhe: a maior parte da vida sacerdotal de Padre Donizete foi dormindo no chão, tendo livros como travesseiro. Quase não dá para acreditar quanto bem as obras fizeram e ainda fazem a tantas pessoas. O tempo deixa marcas, testemunha o quanto a fé é transformadora. Fé e obras. Diria o evangelista Tiago que uma é consequência da outra. Em ambos os casos, Padre Donizete assinou abaixo. Padre Donizete era conhecido como um apóstolo da acolhida e mesmo após a morte do religioso, os milagres continuam a acontecer como se o padre não tivesse partido. Já faz bom tempo que aconteceu. Dona Maria da Penha tinha apenas 14 anos nessa foto. O padre também já se foi, como todos, um dia também irão. Mas há tempo de ser padrinho do casamento dela. Padre Donizete profetizou que o matrimônio duraria bem pouco e não contou para ela. E foi 2 anos depois, e quando ele faleceu, meu marido, eu estive na casa dele, e ele estava sentado,
e não falou nada. Só disse que a missão dele já estava cumprida, não tinha mais nada para fazer. O marido teve apendicite, morreu na cirurgia. A filha foi batizada pelo padre. Ainda se lembra dele quando tinha 4 anos de idade. Eu lembro sim dele colocando no colo e ele sorrindo, né? Aquela proximidade. Tive uma proximidade muito grande com o santo, né? Sentei no colo do santo padre Donizete. Para nós ser considerado santo, mesmo antes de todo esse processo, ele já era santo para nós, né? Para os tambauenses e para as pessoas que receberam todas as graças e os milagres. Nós mesmos, em família, recebemos todos os dias a graça dele. O caminho de santidade passa pela morte e pela vida que gera em quem permanece na fé. A cidade tem um roteiro de turismo religioso para os devotos. Um deles, o cemitério, onde o sacerdote foi enterrado. Mas em 2009, o corpo do padre Donizete foi trasladado daqui para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, como parte do processo de beatificação. O túmulo permaneceu aberto, coberto apenas por uma tampa de vidro. Volta e meia, essas partículas de água começam a se formar. É como se o túmulo chorasse a ausência do corpo. Agora os restos mortais repousam no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, um sonho que padre Donizete não conseguiu realizar em vida. E pensar que tudo estava bem ao lado de onde ele morava, a igreja de São José. Esta é a réplica da igreja de São José. A original foi demolida apenas 5 meses depois da morte do padre Donizete, para dar início ao grande sonho dele, a construção do santuário dedicado a Nossa Senhora Aparecida em Tambaú. O local recebe por ano cerca de 200 mil peregrinos. É o segundo maior do estado de São Paulo, perdendo apenas para o Santuário Nacional de Aparecida. O altar do santuário da igreja de São José foi mantido no santuário. O passado continua muito atual. Joaquim é um entre os milhares de peregrinos que visitam o santuário. Em mãos, um ex-voto. A perna de cera simboliza a cura de sua perna, prestes a ser amputada quando ainda engatinhava e passou em cima de um formigueiro. Não vamos deixar amputar. Minha mãe então resolveu pedir ao padre Donizete que me curasse, né? Curasse minha perna. E junto com essa parteira, elas voltaram para casa, assumiram o risco de minha vida, acreditando no padre Donizete, nessa ajuda, né, espiritual. E fizeram isso, voltaram para casa e iniciaram um processo caseiro, com banhos com ervas, essas coisas, esses remédios caseiros de 63 anos atrás, né? E realmente funcionou, estou aqui com a minha perna. O símbolo de agradecimento irá se somar à pilha de outros tantos com problemas parecidos. Só agora, depois de 60 anos do acontecimento, ele resolveu vir a Tambaú para agradecer. Viajou mais de 8 horas, não havia dado conta do quanto esse gesto se tornaria gratificante em sua vida. Então esse sentimento de estar fazendo algo que ela gostaria de ter feito em vida e não fez, ele é muito bom. Bom e atual. Um dia, o padre profetizou que Dona Maria da Penha iria falar sobre ele para o mundo todo. Ela nunca entendeu como isso poderia ocorrer, mas hoje algo pareceu fazer sentido. E agora está acontecendo, já é uma profecia que está sendo cumprida do padre Donizete. Tambaú continua a viver milagres. É como se o padre ainda não tivesse partido. A intensidade de peregrinos pode já não ser a mesma, mas seu espírito de acolhida permanece vivo no povo da cidade que o adotou como filho e pai. O padre Donizete era mineiro, como bom mineiro, um grande acolhedor. E ele vem mostrar para nós, através da sua vida, os anseios da igreja que nós estamos vivendo hoje, a dimensão da acolhida que é primordial. Então ele mostra para nós que a sua vida, pautado pelo ministério sacerdotal, deve ser uma acolhida para que todas as pessoas que se chegam
a igreja possa se sentir amado, acolhido. Acolhido como Joaquim, a ponto de despertar nele o desejo de voltar mais vezes à cidade. Chegamos aqui ontem à noite e ter tido uma recepção tão calorosa, né? Pessoal muito bacana. Eu acho, assim, é um estímulo para retornar forte. Provavelmente todas as vezes que eu passar por aqui, e voltando para casa, né, como eu estou voltando agora, eu vou passar por aqui, com certeza. Sim, voltar. Fé e obras geram vida desde o nascimento até os últimos dias sobre a terra. E essa semana é de festa. No próximo sábado, dia 23 de novembro, Padre Donizete Tavares será beatificado na pequena cidade paulista de Tambaú. O milagre reconhecido aconteceu com uma criança, Bruno, aos 4 anos de idade. Veja agora um pouco mais dessa história. Esquecidos lá embaixo, os pés são os alicerces do corpo. Para a prática de artes marciais, então, nem se fale. Se não tiver uma base sólida, é muito difícil a gente conseguir ficar em pé, fazer alguns certos movimentos. Então, o pé é fundamental para o nosso equilíbrio, para a força, para o giro de quadril, a gente precisa ter o pé bem firme no chão. Bruno tem 13 anos. Além do karatê, pratica vários tipos de esporte. Corro, jogo bola, karatê, escotismo, nos acampamentos eu monto barraca, faço um monte de coisa e é isso. Mas a vida do adolescente poderia ter virado de pernas para o ar. Quando nasceu, foram justamente os pés de Bruno que deram uma enorme dor de cabeça à mãe, Margarete. Já no 4º mês de vida, ela percebia algo de diferente na formação dos pés do bebê. Ele não apoiava as plantas dos pés. Ele ficava com as laterais do pé, assim, e as pernas arqueadas. E os pés assim, ao invés de colocar assim, era desse jeito. Bruno veio ao mundo com uma deformação nos membros inferiores chamada de pé torto congênito bilateral. Mesmo com todas as cirurgias e tratamentos necessários, ele jamais começaria a andar sem deixar alguma sequela, ou mesmo praticar um esporte como esse, o karatê. Mas a fé da mãe foi um golpe certeiro contra todas as angústias que ela vivia naquele primeiro momento. Eu coloquei ele em pezinho sobre uma mesa que eu tinha ali na minha cozinha, e ele com o pezinho daquele jeito, né? E eu resolvi implorar para o Padre Donizete. Eu pedi assim, se eu não for merecedora, o senhor me ajuda a passar tudo que eu tenho que passar. Mas eu vou em frente, eu vou fazer tudo que for possível para ele melhorar. E melhorou. Inexplicavelmente, no outro dia, os pés de Bruno mudaram de posição. As perninhas dele ainda continuaram arqueadas, até mais ou menos 1 ano, mas os pezinhos não tiveram mais problema. Ele ficou perfeito. No outro dia, ele pisou normalmente, sem aquele problema. Normal. Mas o milagre só deu trabalho mesmo, foi para ser descoberto. 7 anos depois da cura, a mãe resolveu levar os sapatinhos na casa de Padre Donizete como forma de agradecimento. O milagre foi em 2006, ela só esteve aqui em 2010. E nós só tomamos conhecimento, a comissão pró-beatificação, em 2013. O problema é que ela os deixou no meio de muitos outros objetos levados pelos fiéis. Ficaram escondidos ali por 3 anos. Até que... Deu uma chuva muito forte aqui em Tambaú, chuva fortíssima. E entrou água aqui nesses objetos. As zeladoras que cuidam da casa tiveram que retirar os objetos de cera e encontraram o sapatinho do Bruno. Mais um problema, Margarete não deixou nenhum tipo de informação do paradeiro dela. Foi preciso apelar para as emissoras de rádio da região. Uma vizinha acabou ouvindo na rádio, falou para ela ligou aqui para nós e a gente começou então a fase documental, atrás de documentos provando o fato que realmente era um possível milagre. Para uma cura ser aceita como miraculosa pelo Vaticano, ela primeiro precisa ser considerada pela ciência como inexplicável. No caso, primeiro, uma junta médica. Eu fui no ortopedista e levei o raio-x e levei
o laudo e fui passar na consulta. Aí o doutor, que era o doutor José Elias, ele começou a olhar no pé dele, mexia no pé, fazendo os exames, o exame físico. E olhava no raio-x, colocou lá naquele aparelho de luz, lá o raio-x e o laudo. E ele falou assim, ele não tem o pé torto. Não tem mesmo. Ele consegue fazer tudo normalmente, ele tem um equilíbrio, tem um bom chute, ele consegue fazer os movimentos rápidos, normal, igual todo mundo. Ele é muito bem naquilo que ele faz. O segundo passo é o encaminhamento a um grupo de teólogos no Vaticano para estudo. A constatação de milagre é informada ao Papa, que neste caso a avalia enquanto representante máximo da Igreja na Terra. O caso da cura dos pés de Bruno levou à beatificação do padre Donizete. Agora falta apenas um passo para a canonização. Só resta mais a aprovação de um milagre para a sua canonização. Então ele é beato ou bem-aventurado e esperamos com isso chegar à conclusão de São Padre Donizete, Tavares de Lima. O último e definitivo passo coloca fim à penúltima parte do processo iniciado em 1992, uma história de muita luta e de paciência, cuja soma dos milagres resulta em rastros da presença de Deus deixados ao longo da caminhada de Padre Donizete pela vida. É muita gratidão, muita alegria, é difícil de descrever, até para mim difícil de descrever essa felicidade. Felicidade, consequência para a vida de quem tem a fé como base de sustentação para caminhar firme em direção ao céu. Tanto na vida quanto na morte, ele está sempre aqui, presente, inclusive na minha vida. São tantos exemplos de vida dedicada à evangelização, as obras sociais que restauram e promovem a vida, as manifestações de religiosidade popular, tudo elementos de fé que nos levam à santidade quando o nosso foco único é buscar a Deus. O repórter Canção Nova de hoje fica por aqui. Eu espero você na próxima semana e que estes exemplos de caminhada na fé te façam mais santo, mais santa. Fique com Deus e tenha uma ótima semana.